Agora acho que o áudio está conectado. Estão conseguindo me escutar bem? Maravilha. Então vamos começar. Bom, pessoal, Dr. José Fabiano já me apresentou, mas meu nome é Luísa, eu sou diretora jurídica da JAI, empresa desenvolvedora do Minuto IA, e hoje, a convite da Apamages, nós faremos um treinamento, uma capacitação de como utilizar o Minuto IA, né, na rotina do gabinete, na rotina do tribunal. Antes da gente efetivamente começar o treinamento, algumas informações importantes. A primeira delas é que o Minuto IA, além de ser vendido como um software de prateleira que vocês adquirem via site, nós também temos contratações de institucionais com outros tribunais, tá? O Tribunal do Rio Grande do Sul já adquiriu de forma institucional, Superior Tribunal Militar, outros tribunais ao longo do país. E a Pamages, né, firmou também um convênio com o Minuto IA para que os associados tenham 20% de desconto na aquisição da plataforma, na aquisição da ferramenta, tá? Então, quem tiver interesse em adquirir o Minuto IA, por favor, procurar a Pamages, eles têm todas as instruções para direcioná-los para essa aquisição da ferramenta, tá? Eu vou solicitar que vocês encaminhem eventuais dúvidas que apareçam no decorrer do treinamento no chat do YouTube, tá? A equipe está à disposição para responder e eu respondo ao final algumas perguntas específicas, tá? Esse treinamento ficará gravado e vocês terão acesso posteriormente, uma vez que eu vou trazer uma série de novidades, uma série de informações e por essa razão, certamente vocês sairão com mais dúvidas do que entraram, com mais curiosidades do que entraram. Tá? Sem mais delongas, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês me avisem se estão conseguindo ver, se precisa de dar zoom, se está tudo tranquilo para a gente ajustar um formato que fique bom para todo mundo, tá? Vou começar o compartilhamento. Avisam por gentileza se estão vendo a minha tela. Estão conseguindo ver? O tamanho está ok? Precisa que dê um zoom? Maravilha, estou vendo que o pessoal já está conseguindo ver a minha tela, então a gente vai começar. Bom, o Minuto IA é um software de inteligência artificial voltado para a área jurídica. O Minuto IA é um confeccionador, um gerador de minutas de documentos jurídicos. Na área de vocês, por óbvio, vocês se limitarão à confecção de sentenças, despachos, relatórios e votos, decisões. Mas eu acho importante falar que o Minuto IA, ele elaborará qualquer tipo de documento que envolva o direito brasileiro. Então, desde uma sentença até um parecer, uma mera análise, um resumo, uma resposta a um e-mail, um checklist de documentos ou de teses. Então, qualquer tipo de documento pode ser gerado dentro da plataforma. O que vai definir o que será gerado é o comando, o prompt inserido pelo usuário dentro da plataforma, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como é a geração de uma minuta e quais são as funcionalidades oferecidas pela plataforma. Essa é a página inicial do Minuto IA, tá? E nós temos duas formas de geração de minutas atualmente: o modo padrão e o modo agêntico. O modo agêntico é uma nova funcionalidade que foi lançada no dia 5 de março e já está disponível para todos os assinantes do Minuto IA. Vou começar a apresentação pelo modo padrão e posteriormente passaremos pelo modo agêntico. Bom, o modo padrão de geração de minutas é como se fosse um processo, uma série de atos concatenados, né? Em que nós temos que preencher cada uma das etapas anteriormente à geração da minuta. E hoje nós passaremos etapa por etapa até desaguar, por exemplo, numa sentença, numa decisão, em algum despacho. Inicialmente, para começarmos a confecção de qualquer minuta dentro da plataforma no modo padrão, nós vamos vir em documentos, onde eu estou com o meu cursor. Esta é a nossa mesa de trabalho, é onde nós vamos trazer todo o substrato fático e processual sobre aquele caso que queremos gerar uma minuta.
no dia a dia de vocês, sempre prezar pela juntada do inteiro teor do processo dentro da ferramenta, tá? Para trazer esse arquivo inteiro teor, o capa a capa de um processo, nós temos algumas opções. Nós podemos fazer isso diretamente do nosso computador, clicando em arquivos, mas nós também podemos juntar processos fazendo o upload diretamente dos sistemas processuais eletrônicos do EPROC ou eventualmente do SAGE, tá? Ao adicionar um processo, a ferramenta sempre fará o processamento do arquivo além do OCR. Não sei se todos têm conhecimento do que significa OCR, mas OCR é uma ferramenta de leitura de caracteres óticos para aqueles processos que foram digitalizados, contenham digitalizações ou algum termo que foi manuscrito, está escrito à mão. A ferramenta fará a transformação daquele arquivo em um texto selecionável para ser lido pela inteligência artificial de maneira automática. Neste inteiro teor, por exemplo, 5 páginas necessitavam dessa conversão, dessa osserização. A ferramenta já identificou e fez a conversão para um texto selecionável para ser utilizado na geração da nossa minuta. Para o OCR ser realizado de maneira automática, basta acionar essa chavinha no canto superior direito. Além de arquivos em PDF, o inteiro teor do nosso processo, também podemos importar diretamente do Google Drive, caso seja a plataforma utilizada por aquele usuário, e também podemos transcrever áudios e vídeos. Essa ferramenta é muito interessante e importante para o dia a dia do tribunal, uma vez que vocês podem juntar aqui o arquivo em MP3, o arquivo em MP4, aquela audiência de instrução e julgamento, aquela audiência de conciliação, aquela sessão de julgamento, para a inteligência artificial efetuar a degravação e realizar a identificação dos interlocutores e usar todas aquelas falas que foram proferidas, por exemplo, em uma audiência, para a confecção da nossa minuta. Para tanto, nós iremos clicar em transcrever e selecionar o arquivo em MP3 ou MP4 que nós temos no nosso computador. Aqui eu tenho uma audiência de instrução e julgamento. E ao selecionar este vídeo, a plataforma me dará 3 formas de transcrição: simplificada, em que será gerado um texto bruto; organizada, em que haverá transcrição com a identificação dos falantes; e de maneira avançada, com a utilização de inteligência artificial. Eu vou clicar na avançada, vou dar um brevíssimo contexto e escrever AJ, e em alguns segundos, 30 a 60 segundos, ela fará a nossa transcrição, tá? Eu vi que o Fábio perguntou sobre a questão do sigilo, eu vou entrar nessa questão, tá? Enquanto ela está transcrevendo aqui, eu aproveitei para responder essa pergunta, eu vou falar sobre isso posteriormente, ainda hoje, durante o nosso treinamento, tá? Alguém já até adiantou um pouquinho a minha resposta. Ótimo, pessoal. Ela está terminando de transcrever, tá? E é importante um detalhe. O Minuta IA, ele não fará extração de links de audiências no processo. Então, se vocês quiserem fazer essa transcrição, vocês deverão baixar o arquivo em MP3, baixar o arquivo em MP4 e fazer a juntada dentro da plataforma. Se, por exemplo, o link daquela audiência é disponibilizado no processo e vocês juntarem aquele inteiro teor do processo na plataforma, ela não fará a extração daquele arquivo em áudio ou daquele arquivo em vídeo e vai juntar na plataforma, tá? Vocês têm que efetivamente baixar o arquivo em MP3 ou MP4 e fazer a inserção de maneira manual. Eu citei audiências, mas por óbvio, se tiver alguma prova ou algum tipo de conjunto, né, de elementos que tenham áudio ou vídeo, vocês podem juntar aqui perfeitamente e ela fará a degravação da seguinte forma: sempre com um resumo inicial e logo abaixo as falas com a identificação dos interlocutores e os segundos em que aquelas falas foram proferidas, além do grau de relevância de cada uma delas. Eu posso abrir, inclusive, o meu vídeo
aqui ao lado e ser para o momento em que o Dr. Wilton falou esta frase. Eu dei um clique e o meu vídeo vai ser direcionado para o minuto 1 e 45 segundos para verificarmos a esta fala do Dr. Wilton, tá? Além disso, nós podemos buscar dentro da transcrição, por exemplo, testemunha. Então, aqui eu consigo verificar e fazer uma busca dentro daquela degravação, além de poder editar os falantes e editar aquela transcrição. É interessante porque o Minuta IA ele fará essa degravação, inclusive, com a utilização dos regionalismos, né, de eventuais gírias ou expressões coloquiais que estão muito presentes nas audiências. Então, obrigada, foi rápido. Oi, se precisar dar, eu nem terminei, tá? Então, ela vai fazer toda essa degravação de maneira acurada. Ao fechar a janela da transcrição, ela estará adicionada na minha aba de documentos e será utilizada na confecção, na geração daquela minuta, tá? Então, vocês conseguem utilizar as eventuais audiências, áudios e vídeos na geração daquela sentença, daquele despacho, daquela decisão ou de algum outro documento jurídico que queiram confeccionar dentro da plataforma. Além de arquivos, da transcrição em áudio e vídeo, a gente pode juntar URLs, que são links. Então, eu consigo juntar um link com um artigo científico, um link do CNJ, um link de uma resolução interna do tribunal. A inteligência artificial fará a extração do texto daquele site e adicionará na nossa janela de documentos para ser utilizada na geração da nossa minuta. Por fim, podemos também inserir um contexto de forma manual. Acho que não será muito dia a dia do tribunal, uma vez que vocês sempre terão o inteiro teor de um processo ou algum documento para lastrear aquela minuta. Mas caso queiram, nós podemos contar um pouco daquele caso concreto de forma manual, digitando aqui no inserir texto. Após a inserção de todos os meus documentos que guardam relação com o caso concreto que eu quero gerar uma minuta, nós temos algumas funcionalidades acessórias dentro da aba de documentos antes de passarmos para o segundo passo, para a segunda etapa na geração de uma minuta no modo padrão, tá? E essas funcionalidades são essas que eu estou passando com o meu cursor. A primeira delas é a possibilidade de gerar um resumo instantâneo e cronológico sobre aquele processo, sobre aquele documento que juntamos dentro da plataforma. Sempre com a identificação das folhas, das circunstâncias fáticas, das datas, dos eventos, no caso de processos no EPROC. Além do resumo, nós temos ações rápidas, que nada mais são do que resumos direcionados. Então, de acordo com a rotina de cada um dos usuários, nós criaremos ações rápidas para que possamos automatizar algumas rotinas, algumas perguntas, alguns comandos que inserimos com frequência dentro da plataforma. Essas ações rápidas foram criadas por mim, então elas só aparecerão no meu usuário do Minutear e vocês criarão as ações rápidas de vocês de acordo com a rotina daquele gabinete. Então, por exemplo, nas minhas ações rápidas, eu tenho identificação dos pedidos autorais, eu tenho existência de teses de repercussão geral, requisitos para o ajuizamento da ação, preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Vocês criarão ações rápidas de acordo com aqueles pontos que vocês querem analisar nos processos em que atuam. E quando eu selecionar um ícone de ação rápida, a ferramenta me entregará um resumo apenas sobre aquela temática que eu pré-defini e pré-configurei dentro da plataforma. Neste caso, eu solicitei a identificação dos pontos controversos e uma estratégia processual. Ao lado de ações rápidas, nós temos a possibilidade de geração de um resumo em áudio, em que podemos selecionar a duração, a voz, além das instruções e detalhes para a geração daquele resumo em áudio. Clico em gerar o resumo e ela fará
esse resumo em áudio daquele nosso processo do caso concreto. Diferentemente do podcast. O podcast é uma interlocução entre duas vozes de inteligência artificial de uma forma bem dinâmica, informal, coloquial, com gírias, como se realmente fosse uma conversa entre duas pessoas sobre aquele caso concreto. Nós conseguiremos escolher a duração do podcast, quem serão os hosts, as vozes daquela conversa e, por fim, os detalhes da interlocução. Se eu quero foco nos aspectos processuais, se eu quero uma análise técnica detalhada, inclusão de exemplos práticos ou qualquer outro aspecto que eu quero focar naquele podcast, naquela conversa. Por fim, nós também conseguimos gerar dentro da plataforma diagramas, mapas mentais, linhas do tempo, para tentar tornar aquele processo mais complexo, aquele processo que está durando muitos anos, em algo visual, com um entendimento mais facilitado. Nós selecionaremos o tipo de documento, nesse caso um processo, o nível de detalhamento daquele organograma, daquele diagrama e eventuais instruções adicionais, enfoques que vocês querem dar para a geração daquele mecanismo visual de facilitação. Após a inserção dos nossos documentos, da utilização das funcionalidades adicionais que eu acabei de mostrar, nós vamos passar para o segundo passo na geração de uma minuta, que é a aba de modelos. A aba de modelos foi pensada para aqueles casos concretos em que existe uma similitude fática ou eventualmente processual, casos que se repetem no dia a dia do gabinete. Para esse tipo de situação, certamente cada magistrado, cada magistrada possui um arsenal de modelos pré-validados e que eles já utilizam naquelas matérias que se repetem, naqueles casos concretos que são semelhantes. Para esse tipo de situação, nós criamos a aba de modelos e vocês podem inserir os modelos, os esqueletos anteriores que já foram pré-validados dentro do gabinete, para que a plataforma, na geração de uma próxima minuta, utilize aquele modelo como inspiração. Nesse caso, eu trouxe, por exemplo, um modelo de contestação, não é o caso de vocês, né? Aqui vocês inseririam modelos de sentenças, despachos, decisões, e ao selecionar um modelo, o Minuta IA fará a utilização deste modelo de duas maneiras. Se o modo rigoroso estiver ativado, ela seguirá o seu modelo ipsis literis e está autorizada a fazer alterações tão somente de cunho fático. Ou seja, ela vai alterar o nome da parte, ela vai alterar o valor da causa, o índice de inscrição do imóvel, por exemplo, uma eventual CDA. Então, ela vai fazer alterações de cunho fático. Em ações, por exemplo, do juizado especial, isso provavelmente será muito utilizado, pois a gente muda apenas alguns detalhes de um caso concreto para o outro, aquelas demandas repetitivas em que a matéria fática é muito semelhante. Por outro lado, se eu retirar o modo rigoroso, a ferramenta entenderá a minha forma de escrita, o meu raciocínio jurídico, a minha divisão em tópicos, mas ela tem a liberdade criativa de eventualmente aperfeiçoar aquela minuta, fazer alterações, modificações, melhorias, aperfeiçoamentos. A Maria perguntou se os modelos ficam salvos sempre. Você pode salvá-los ou sempre adicionar de forma manual, tá, Maria? Se você clicar aqui, o meu já está até salvo e por isso está em verde, vai ter um disquetezinho, cliquei, todas as vezes que você atualizar a sua página, ele estará aqui, mas você sempre deverá selecionar manualmente aquele modelo que você quer utilizar. Ao lado da aba de modelos, nós temos a aba de referências. Essa é uma aba de pesquisa, em que podemos realizar pesquisa de legislação, pesquisa jurisprudencial e pesquisas na web, tá? No modo padrão, essas pesquisas são feitas de maneira manual, ou seja, o próprio usuário fará essa pesquisa. No modo agêntico, já antecipando um pouco, mas eu vou detalhar na sequência, essa pesquisa será feita pela própria inteligência artificial em razão da autonomia do papel ativo que o modo agêntico nos trará. Mas como ainda estamos no modo padrão, para eu fazer uma pesquisa de legislação, eu devo vir em referências, clicar
e aparecerá uma pesquisa semântica de todas as leis federais. Eu posso inserir uma palavra, uma frase, um termo específico sobre qualquer assunto. Proteção de dados pessoais. A ferramenta me entregará uma listagem com todas as leis federais em que está contida a expressão pesquisada. Nesse caso, a LGPD, por óbvio, será a primeira, né? E aqui eu tenho uma listagem de todas as outras leis que têm a expressão proteção de dados pessoais em seu inteiro teor. Após essa pesquisa, nós conseguimos ver o texto de lei na própria plataforma e também podemos ser direcionados para o site oficial do Planalto, de onde ela retirou aquela legislação, aquela norma. Caso eu queira robustecer o meu contexto e adicionar esta legislação na minha janela de contexto, na minha janela de informações, basta eu vir neste símbolo de mais e adicionar algum artigo específico, estruturas, capítulos, títulos ou seções, ou até mesmo aquela lei completa. Vocês devem estar se perguntando, Luísa, todas as vezes que eu for fazer uma sentença, eu tenho que adicionar a LGPD, eu tenho que adicionar a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, Código Penal? Não. O Minuto AI já foi pré-treinado com todas essas legislações. Aqui, nós criamos essa aba de pesquisa, principalmente para aqueles casos em que há uma alteração legislativa muito recente, ou aquela lei foi promulgada muito recente, ou naqueles casos em que se trata de uma norma que foge da rotina, foge do dia a dia do gabinete. É uma lei muito peculiar, é uma lei muito diferente da normalidade. Nesses casos específicos, é uma boa prática, é uma recomendação que vocês façam essa pesquisa. É obrigatório? Não, mas como eu disse, é uma boa prática de utilização da ferramenta. Fica a critério de cada usuário. Além da pesquisa de legislação, no modo padrão, nós faremos a pesquisa de jurisprudência de forma manual. Por quê? Nessa versão de geração de minutas, a ferramenta está vedada, ela está travada de fazer citações de forma automática. Então, se eu inserir na minha barra de prompt, cite uma jurisprudência, aparecerá uma janela em vermelho dizendo que o Minuto IA não está autorizado a fazer citações de precedente de forma automática. Por esta razão, no modo padrão, o Minuto IA só está autorizado a fazer a citação de um precedente de um julgado em 3 hipóteses. Primeira hipótese: se nos seus documentos, na sua janela de documentos, você adicionou o inteiro teor de julgado, citou um precedente, ela pode utilizá-lo na geração de uma nova minuta. A segunda hipótese é quando vocês inserem modelos, e nesses modelos anteriores vocês citam julgados, a ferramenta pode reproduzi-los, pois pressupõe-se uma conferência prévia e anterior por parte do usuário que selecionou aquele modelo. E a última opção é fazendo uma pesquisa manual no nosso banco de precedentes. Esse é um banco do próprio Minuto IA, em que vocês podem selecionar os tribunais em que querem fazer as pesquisas. Temos os tribunais nacionais inseridos dentro da plataforma. Aqui eu selecionei o STF, mas eu poderia selecionar, por exemplo, o TSE e o STJ também. E ao lado, nós temos os tribunais estaduais. No caso de vocês, nós temos o próprio TJSP, o TJ Militar, o TRE, o TRT2, o TRT15, o TRF3 e o TCM. O TCE está sendo incluído nas próximas semanas também, tá? Aqui eu vou deixar selecionado tão somente o TJSP e o STF e nós faremos uma pesquisa. Antes da gente iniciar a pesquisa, por que é necessário fazer essa busca manual de precedentes no modo padrão? Para a gente evitar as temidas alucinações, as criações de precedentes falsos. A título exemplificativo e de uma forma muito leiga, por que a inteligência artificial generativa alucina? Por que ela cria um precedente falso? Os modelos reasoners, que são os modelos que pensam, que raciocinam antes de nos responder, eles estão sempre procurando a próxima palavra mais provável de aparecer naquele contexto.
Por esta razão, se eu disser, por exemplo, hoje choveu, a rua está, a próxima palavra mais provável de aparecer é molhada. Concordam? Mas pode ser que a rua não esteja mais molhada. Na busca por precedentes, ela nos trará a próxima palavra mais provável. Mas nem sempre o termo mais provável é aquele que condiz com a realidade de um julgado. E por isso ela alucina, ela inventa, na tentativa de trazer uma resposta favorável, uma resposta condizente com aquele prompt que foi inserido com o comando que o usuário inseriu dentro de uma plataforma de inteligência artificial. Então, nós vedamos o Minuta IA de citar precedentes no modo padrão, porque sim, há o risco de alucinação. Então, ela não vai citar, a não ser nessas três hipóteses que eu mostrei para vocês. E a pesquisa de jurisprudência aqui, ela é feita da seguinte forma. Nós podemos escrever frases, termos, palavras-chave, não é necessário encontrar aquelas expressões específicas igual fazemos a pesquisa diretamente no site dos tribunais. Posso criar uma frase aqui e pesquisar de forma muito tranquila. Mas para ficar mais fácil, eu vou escrever tão somente medicamento. Ela fará uma pesquisa no STF e no TJSP, que foram os dois tribunais que eu selecionei, e logo nos mostrará os precedentes sobre essa temática. Inicialmente, sempre com um resumo sobre o assunto, e logo abaixo uma divisão entre as correntes que vêm sendo decididas pelos tribunais pesquisados. No caso de medicamentos, né, judicialização da saúde, nós temos uma série de temas nos tribunais superiores. Então, ela fez uma prévia divisão entre as correntes, entre esses temas e as formas com que aqueles tribunais vêm decidindo sobre aquela temática. Então, aqui, excepcionalidade no SUS, obrigatoriedade por planos de saúde, exigência de registro na Anvisa, responsabilidade e competência. Quando eu clicar em cada uma dessas correntes, eu tenho um rol de precedentes sobre aquele assunto específico. Mas, logo abaixo da divisão em corrente, nós temos um campo de personalização da seleção. Ou seja, a ferramenta nos entregará algumas perguntas automaticamente geradas para que ela consiga filtrar e trazer para aquele usuário o precedente que é mais relevante e mais condizente com o caso concreto que ele quer sentenciar, que ele quer elaborar uma decisão. Nesse caso, ela perguntou contra quem a ação será ou foi proposta. Eu vou inventar aqui que foi contra o Estado. O medicamento possui registro na Anvisa? Sim. Qual o custo estimado do tratamento? Não tenho essa informação ou não quero responder. O medicamento consta na lista do SUS? Sim. Descreva a doença? Também não tenho essa informação ou não quero responder. Não tenho observações adicionais. Selecionei. Dentre todos os julgados que ela encontrou sobre a temática pesquisada, ela fará uma filtragem em looping para encontrar aquele precedente ou aqueles precedentes que são mais relevantes para o meu caso concreto. E essa é a nossa listagem. O primeiro precedente, inclusive, era o 89 da lista do STF. Imagina verificarmos 88 precedentes, 88 julgados, até chegarmos até este, que é o mais condizente com a tese que eu quero aventar na minha sentença. Ela fará isso por nós. O segundo já era o quarto da lista, eu chegaria rapidamente. A partir daqui já tem uma relevância média com relação ao meu caso concreto. E o interessante é que nós facilitamos também a revisão por parte dos nossos usuários para uma conferência da veracidade daquele julgado, daquela ementa que foi citada. Por essa razão, ao clicarmos neste livrinho, nós seremos direcionados para o inteiro teor do acórdão que gerou aquele julgado para verificarmos as razões de decidir e a pertinência de citação daquele precedente na geração da minuta na minha fundamentação jurídica. Além da abertura do inteiro teor do acórdão com um clique, nós também conseguimos ser direcionados para o site oficial do tribunal, em que foi realizada a pesquisa jurisprudencial. Nesse caso, nós estamos sendo direcionados para o site do STF, em que ela tirou esse agravo em recurso extraordinário deste local. Mesma premissa em todos os tribunais. Deixa eu selecionar um aqui do TJSP, por exemplo. Cliquei aqui.
e fui direcionada para o acórdão daquele precedente. Após a pesquisa, para que eu autorize o Minuta IA a incluir esses precedentes na geração da minha minuta, nós temos duas opções. Ou aplicaremos de uma única vez todos os precedentes relevantes, clicando aqui, ou faremos a seleção manual. Por exemplo, ela selecionou 2 precedentes com uma relevância alta, mas eu quero que ela cite somente um. Então, eu posso selecionar apenas um único precedente para ser citado naquela minuta, tá? Então, eu tenho duas opções: ou selecionar os mais relevantes de uma única vez, ou fazer uma seleção manual. Lembrando que a mera pesquisa não autoriza a citação de um precedente sobre aquela temática. Eu devo efetivamente selecionar aquele julgado que eu quero que seja citado na minha minuta. Até estou olhando o chat aqui, fiquei com uma dúvida: essa parte da jurisprudência comporá a minuta ou é apenas uma pesquisa à parte? Ambos, tá? Mariane, ela pode tanto ser uma pesquisa apartada, né, um mecanismo apenas de busca, como compor a minuta. Se eu apenas pesquisar e não selecionar nenhum julgado, ocorreu uma mera pesquisa jurisprudencial. A partir do momento que eu selecionei aquele julgado que foi encontrado, o Minuta IA está autorizado a utilizá-lo na geração da minha minuta. Tá certo? Por fim, ainda na aba de referências, nós temos a pesquisa na web. Não sei se todos conhecem a ferramenta de inteligência artificial do Perplexity Pro, mas a pesquisa na web funciona da mesma forma. Ou seja, nós conseguimos procurar acerca de uma doutrina, um tema de repercussão geral, um assunto midiático, qualquer temática que vocês sairiam do Minuta IA para pesquisar no Google, pode ser feito aqui dentro de pesquisa na web. Eu vou trazer, por exemplo, uma doutrina. Opa! Doutrina. Doutrina ficou com alguns caracteres a mais, mas não tem problema. Ela me trará um resumo sobre a temática pesquisada, os locais de onde ela retirou cada uma das informações, e caso eu queira que o Minuta IA se inspire, por exemplo, nesta doutrina para a elaboração da minha fundamentação jurídica, a premissa é a mesma da jurisprudência. Eu devo selecionar manualmente. Então, eu posso usar a pesquisa na web como um simples mecanismo de pesquisa, de busca, de consulta, mas caso eu queira que o Minuta IA utilize aquela expressão, aquele assunto pesquisado, eu devo selecionar manualmente. A mera pesquisa não autoriza a utilização daquela, neste caso, doutrina pesquisada, tá? Por fim, pessoal, a gente chega na aba de biblioteca e bibliotecários no modo padrão. E aqui eu peço especial atenção, até porque essa pergunta já surgiu no início da apresentação no chat. O Minuta IA, ele foi desenvolvido, ele foi programado de acordo com os ditames da Resolução 615 do CNJ, que prevê acerca da utilização da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Por esta razão, o Minuta IA não fará a retenção de nenhum dos dados que foram inseridos dentro da plataforma. Então, neste caso, durante essa apresentação, nós inserimos, por exemplo, o inteiro teor de um processo, adicionamos um modelo, fizemos pesquisas. Se eu atualizar a minha página do Minuta IA, tudo aquilo que nós fomos inserindo durante esse treinamento terá sido perdido, será descartado, não há lixeira, não há como recuperar, por exemplo, o inteiro teor daquele processo que eu havia adicionado dentro da janela de contexto, dentro dos documentos, tá? Então, em razão do estrito segmento da Resolução 615 do CNJ, além de não fazer a retenção dos dados, o Minuta IA também não é treinado à medida que sentenças, que minutas são confeccionadas dentro da plataforma. Então, se um magistrado ou uma magistrada, um assessor ou uma assessora confeccionar 10 sentenças aqui dentro, a 11ª não será gerada de forma automática,
o Minuta IA não aprenderá à medida que vocês forem confeccionando minutas aqui dentro. Por uma razão muito simples. Se nenhum documento fica retido, se nenhum dado fica armazenado, não tem com que ela ser treinada para fins de geração de próximas minutas, tá? Mas nós sabemos que a rotina de um gabinete pode ser muito corrida, pode não, é muito corrida, e vocês têm documentos que inserem com certa frequência, com certa usabilidade dentro da plataforma. Por esta razão, nós criamos a aba de biblioteca, em que os nossos usuários voluntariamente escolherão salvar dentro da plataforma arquivos, documentos, prompts, pesquisa de jurisprudência, legislação, modelos. Então, vocês podem escolher salvar arquivos dentro da plataforma, tá? Então, a nossa biblioteca é o nosso repositório, é o nosso arquivo. Aqui eu já tenho alguns arquivos salvos a título exemplificativo. Dentro da biblioteca, nós podemos, inclusive, dividir em pastas com temáticas específicas. Por exemplo, o tema 1103 do STJ. Eu criei um arsenal aqui, com um documento, um prompt, um modelo, 3 julgados que eu selecionei anteriormente e outro modelo de contestação. A mesma coisa, por exemplo, no tema 1234, judicialização da saúde. Eu já deixei um precedente salvo aqui dentro. Ou sentença, julgamento antecipado. Eu já deixei alguns documentos aqui dentro também. Então, a biblioteca, ela funcionará como um repositório daqueles arquivos que vocês utilizam com frequência dentro da plataforma e que podem efetivamente serem salvos, e armazenados pela plataforma. Na biblioteca há um armazenamento por parte do Minuta IA, mas também há toda a segurança por trás daquela informação. Nós contamos com um banco em que é certificado pela SOC 2, pela ISO 27001, então é um banco que possui todos os mecanismos de segurança da informação, tá? Então vocês podem ficar tranquilos ao salvar documentos aqui dentro, mas por óbvio você não vai juntar um processo sigiloso aqui, ou uma informação que não possa ser efetivamente armazenada, tá? Então, aqui a recomendação é você juntarem modelos, uma pesquisa jurisprudencial, uma curadoria de prompts, algum documento que utilizam com frequência na geração de uma minuta, um capítulo de uma doutrina que você quer referenciar. Então, aqui você consegue fazer o seu arsenal de documentos, tá? E os bibliotecários, perdão, vamos voltar na biblioteca porque eu esqueci de um detalhe muito importante. A biblioteca, pastas específicas, arquivos esparçados, podem ser compartilhados entre os usuários do Minuta IA. Então, vamos supor que uma pessoa do gabinete criou uma pastinha sobre o tema 1234 do STF. Ela pode compartilhar essa pasta com os demais membros do gabinete para gerar uma uniformização, uma padronização na geração das minutas, tá? Então, aqui eu consigo inserir o e-mail daquele usuário ou um grupo de e-mails, tá? Se tivermos mais de um usuário naquele gabinete. E quando eu compartilhar, aquela pessoa terá acesso à minha pastinha do tema 1234, por exemplo. Você pode conceder acesso para aquela pessoa como editor ou como visualizador. Como visualizador, ele não pode excluir nem acrescentar arquivos, e como editor, ele pode fazer modificações na sua pastinha, tá? Isso é ótimo para criar essa uniformidade na geração da minuta. Ou seja, se eu vou sentenciar algo envolvendo uma temática específica que se repete, eu já consigo deixar tudo pré-configurado para a sentença sair nos moldes que aquele magistrado ou que aquela magistrada efetivamente profere aquela decisão, tá? Além da biblioteca, nós temos os bibliotecários. Os bibliotecários, eles são os nossos assistentes responsáveis por organizar a nossa biblioteca e automatizar a subida de documentos dentro da plataforma. Vou tentar dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Pensem na biblioteca como uma biblioteca física, tá? Cada estante da biblioteca tem diversos livros sobre diversos assuntos. Por exemplo, eu tenho uma estante sobre direito tributário. Nessa estante eu tenho livros sobre TBI,
livros sobre IPTU, livros sobre imposto de renda e livros sobre ICMS. Mas o meu bibliotecário é aquele personagem que vai até a minha estante de direito tributário e vai pegar, por exemplo, apenas os livros de ITBI e me entregar em mãos, para eu conseguir selecionar aquele acervo de documentos, aquele acervo de livros que eu vou utilizar para fazer a minha pesquisa, nesse caso, para eu fazer a minha minuta. Tá? Então, em outras palavras, a biblioteca são as estantes contendo os nossos livros, e o bibliotecário é literalmente o personagem que vai até a biblioteca, vai pegar os livros pertinentes e me entregar em mãos, tá? Eu vi que alguém perguntou como salvar documentos ou criar pastas na biblioteca, e é bem simples, tá? Vocês sempre procurarão dentro do Minuta IA pelos disquetes. Aqui eu vou adicionar um documento, só para vocês verificarem como é que funciona. Vou pegar um cartão CNPJ apenas a título exemplificativo. Ela vai fazer o processamento, a osserização. E todas as vezes que vocês adicionarem um arquivo, um modelo, um prompt, fizerem uma pesquisa de precedentes, vocês devem procurar pelo disquete. Ao clicarem no disquete, vou colocar como teste, a plataforma enviará aquele documento, aquele modelo, aquele prompt para dentro da nossa biblioteca. E aqui eu consigo criar pasta vindo em nova pasta. Então, pasta de teste. Criei uma pastinha e aqui eu consigo arrastar esse documento para minha pasta, tá? E aí eu faço a divisão da forma com que eu atuo no meu gabinete. Os bibliotecários, por sua vez, eles são criados da seguinte forma. Nós viremos em novo, concederemos um nome para esse assistente, especialista em direito bancário, especialista em prescrição intercorrente, especialista em execução fiscal, assistente de fazenda pública, o nome que vocês quiserem. Vocês vão conceder uma base de conhecimento para aquele bibliotecário. Aqui sempre aparecerá tudo que está na nossa biblioteca. Eu vou selecionar os arquivos, os livros que eu quero que o meu bibliotecário tenha acesso. Eu vou criá-lo. E ao ativar um bibliotecário, ele subirá dentro da plataforma aquele arsenal de arquivos sobre uma temática específica. Eu ativei o meu bibliotecário de ITBI, ele adicionou o meu documento, aqui o cartão CNPJ já estava, né? Adicionou o meu modelo no modo rigoroso, fez a minha pesquisa jurisprudencial no STJ e no STF e adicionou aqui embaixo o meu prompt. Os bibliotecários também podem ser compartilhados. Basta clicar nesses 3 pontinhos, compartilhar e adicionar o e-mail daquele usuário, concedendo acesso como visualizador e bibliotecário. Tá certo? Lembram que eu disse que no modo padrão, a geração da minuta é uma série de atos, é um passo a passo? Nós finalizamos o nosso passo a passo. Acrescentei um documento, o inteiro teor de um processo, adicionei um modelo. É obrigatório? Não, apenas naquele caso que eu quero utilizar um esqueleto, um modelo que eu pré-defini. Fiz uma pesquisa jurisprudencial, não quis fazer pesquisa de legislação, nem pesquisa na web. Eventualmente, consultei a minha biblioteca, ativei um bibliotecário. Chegou o momento da gente inserir o nosso prompt, né? Inserir o nosso comando para a geração daquela minuta. O que eu quero que a inteligência artificial me entregue? Qual será a minuta gerada? Aqui dentro da plataforma, nós temos algumas opções. Nós podemos simplesmente escrever, elabore a sentença de procedência, por exemplo. Ou nós podemos digitar uma barra e ter acesso às sugestões de prompt contidas dentro da plataforma. No caso de sentença de procedência, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu pegar essa de procedência parcial, essa sugestão de prompt. Mas, ainda digitando uma barra,
nós temos a possibilidade de personalizar os nossos próprios prompts, ou seja, à medida que eu for utilizando a ferramenta, à medida que eu for criando comandos, eu posso personalizar alguns, justamente para deixar salvo um comando que eu utilizo com frequência. Por exemplo, eu tenho um comando aqui de análise de denúncia. Com um clique, eu vou acionar aquele comando. Então, analise a denúncia apresentada sobre a ótica do artigo 41 do CPP e uma série de perguntas. Eu não quero precisar escrever esse prompt todas as vezes que eu quiser analisar uma denúncia. Por isso, eu já deixei salvo aqui dentro da plataforma para eu acioná-lo com um único clique. Além da barra de prompt, que é onde nós vamos inserir o nosso comando, o Minuta IA, ele preza pela utilização de uma linguagem natural, ou seja, uma linguagem direta, uma linguagem sucinta, sem a necessidade de criação de personas, de inserção de markdowns, de um contexto exacerbado e robusto, tá? Nós vamos ser diretos naquilo que nós desejamos que o Minuta IA confeccione. Se eu quero uma sentença, elabore a sentença de procedência, de improcedência, de parcial procedência, com a seguinte fundamentação. Eu não preciso escrever sou uma magistrada ou um magistrado lotado na comarca de São Paulo, atuando na vara da Fazenda Pública há mais de 10 anos. Não tem essa necessidade. Sejam diretos, sejam naturais naquilo que vocês querem. Mas, para facilitar um pouquinho, né, na inserção de prompts, de comandos dentro da plataforma, principalmente para aqueles usuários que não estão familiarizados com a utilização da inteligência artificial, nós criamos uma ferramenta de análise de qualidade do prompt. Eu vou escrever, por exemplo, elabore relatório. Concordam que é um prompt péssimo? Por quê? Eu não trouxe nenhuma informação. Relatório sobre quê? Você quer que eu foque em qual aspecto? Esse prompt é muito simplório, ele é dúbio, né? Então, a gente criou uma ferramenta que está aqui no cantinho direito, onde eu estou com o meu mouse, em que o Minuta IA analisará a qualidade do seu prompt. Nesse caso, ela falou que eu posso melhorar o meu comando, né? Porque eu não especifiquei o objeto, eu não especifiquei as diretrizes ou formato de tom, e ela me deu aqui sugestões. Tá? Então, por exemplo, a versão otimizada elabora um relatório processual para a sentença, analisando detalhadamente os pontos controversos, as provas produzidas e as teses levantadas pelas partes. Então, aqui a gente consegue analisar um pouquinho a qualidade daqueles comandos que estamos inserindo dentro da plataforma para sempre aperfeiçoar o prompt, né? O comando que eu estou utilizando para a geração de uma minuta. Abaixo do local de instruções ao Minuta IA para a geração da minuta, nós temos a linha de esforço. A linha de esforço traduz literalmente o tanto que o Minuta IA vai pensar e raciocinar antes da geração daquela minuta. Então, um grau de esforço mais elevado, ela vai, consequentemente, demorar mais tempo para gerar aquela minuta. Por quê? Ela analisará durante mais segundos, durante mais minutos. Um grau de esforço inferior, ela confecciona a minuta de uma forma mais rápida. Como estamos lidando com o Poder Judiciário, com um tribunal de justiça, com magistrados e magistradas, a recomendação é a utilização do grau de esforço 5 ou 6, que são os mais elevados na geração das nossas minutas. Ao lado do grau de esforço, nós temos o controle de verbosidade. O controle de verbosidade é para aqueles casos em que queremos minutas com maior ou menor número de páginas. Uma verbosidade curta, uma minuta mais enxuta. A verbosidade longa, uma minuta mais analítica. Vai depender do estilo de cada redação, de cada magistrado, perdão. Ao lado do controle de verbosidade, temos o gerenciamento de perfil. Eu vi aqui de canto de olho no chat que alguém já perguntou sobre o perfil, tá? Se tiverem dúvidas, podem mandar que no final eu vou selecionar algumas para responder. Mas o perfil é justamente
o estilo de redação daquele magistrado ou daquela magistrada. Nós sabemos que cada juiz, cada juíza, cada profissional do direito tem a sua forma de escrita própria. Por essa razão, nós criamos aqui a possibilidade daquele usuário personalizar o estilo de redação. Por quê? O Minuto IA tem o seu estilo próprio. E às vezes ele não satisfaz, ele não se adequa ao estilo daquele usuário. Então, nós podemos criar perfis com as regras e estilos de tom e as restrições de linguagem, tá? Então, de forma manual, eu posso escrever, por exemplo, utilize tom formal, frases curtas, evite jargões complexos e cite sempre a legislação aplicável. Por outro lado, eu posso trazer as restrições de linguagem. Não utilize tal palavra, não utilize termos em latim, não utilize um juridiquês exacerbado ou uma adjetivação supérflua ou algo assim. Então, aqui eu consigo criar o meu estilo de redação de forma manual, mas eu também consigo gerar esse estilo de redação com a utilização da inteligência artificial. Ou seja, se eu clicar em gerar perfil com IA, ela terá acesso àqueles meus modelos que estão salvos dentro da minha biblioteca. Eu vou selecionar os modelos e a partir daquele esqueleto, daquela sentença, daquela decisão que eu confeccionei e pré-validei o meu próprio estilo de redação, ela vai gerar o meu perfil de escrita. Então, aqui eu selecionei um agravo de petição e uma contestação. No caso de vocês, seriam selecionados sentenças, despachos, decisões. Ela vai identificar o perfil. O comportamento da inteligência artificial por meio das regras e estilo de tom. Então, estrutura em tópicos numerados, enfim, toda as peculiaridades da minha redação, além das restrições, o que não fazer, né? Nesse caso, não utilize gírias, expressões, enfim, qualquer tipo de restrição. E o fechamento do meu documento, vocês podem adicionar aqui a assinatura de vocês, que deve estar contida ao final de cada minuta. Posso criar quantos perfis eu quiser, e na geração da minuta eu vou selecionando aquele perfil. Então, eu tenho um perfil para a área do consumidor, eu tenho um perfil para direito de família, enfim, vocês vão criando de acordo com a rotina de vocês. Principalmente quem está em comarcas aí de vara única, lidam com os mais diversos temas, então certamente terão mais de um perfil também. Então a gente consegue trazer aqui o estilo de redação em cada situação específica vivenciada por aquele gabinete em sua rotina. Ao lado de perfil, nós temos o modo chat, tá? Aqui eu consigo dialogar com o Minuta IA, fazer perguntas, solicitar esclarecimentos, pedir a localização de um ato processual, solicitar qualquer tipo de pergunta. Por exemplo, há alguma pendência por parte do juízo? Dei um enter, ela vai pensar durante aproximadamente alguns segundos e vai nos responder acerca dessa pergunta. Além disso, pessoal, no modo padrão, que é o que a gente está mostrando agora, o Minuta IA estaria, nesse caso concreto, pronto para a geração de uma minuta. Após essa resposta, eu viraria para o modo minuta, inseriria o meu comando de elaboração daquela sentença, daquele despacho, daquela decisão ou eventualmente de algum outro documento e nós iniciaríamos a confecção, a redação daquela sentença, daquela minuta, tá? Mas, como eu prometi, vou até sair dessa página, nós vamos passar também pelo modo agêntico e gerar uma minuta por lá, tá certo? O modo padrão, não sei se ficou claro, mas nós temos uma série de atos, tá? A serem perpassados por aquele usuário anteriormente à geração da minuta. Recapitulando, no modo padrão, vocês vão inserir os documentos, adicionar eventuais modelos, realizar eventuais pesquisas, utilizar a biblioteca e os bibliotecários. Ao final, vão incluir um prompt, organizar aqui embaixo o nível de esforço, a verbosidade, o manejo do perfil, eventualmente realizar perguntas, dar um enter
e iniciar a geração da minuta. No modo agêntico, vocês vão acioná-lo clicando aqui embaixo. No modo agêntico, a inteligência artificial ela ganha um papel ativo na geração daquela minuta, ou seja, ela ganha autonomia para a realização de pesquisas. Então, aqui no modo agêntico, nós temos esse painel de controle para acionarmos e definirmos como será a atuação daquele agente. Nós temos todas essas pesquisas automáticas que podem ser feitas pelo nosso agente. Então, se eu quero que na minha minuta ela cite precedentes, ela cite julgados, eu vou acionar a pesquisa jurisprudencial. Ou seja, eu não preciso fazer aquela pesquisa jurisprudencial dentro da aba de referências, dentro da aba de jurisprudência. Se eu selecionar essa chavinha, eu conseguirei citar precedentes por meio do agêntico. Ela fará essa pesquisa de uma forma acurada, de uma forma segura e citar precedentes na nossa minuta. E como eu vou mostrar na sequência, a conferência da veracidade daquele precedente é muito simples, tá? Abaixo, se eu quero que ela busque leis e normas aplicáveis naquele assunto que eu vou gerar uma minuta, eu deixo a minha chavinha ativada. Eu não precisarei fazer pesquisa de legislação na aba de referências. A inteligência artificial ganha autonomia para fazer isso sozinha na geração pelo modo agêntico. Se eu quero que ela vá até a minha biblioteca, analise o meu arsenal e o meu rol de modelos e selecione aquele que é mais pertinente e aplicável ao meu caso concreto, eu vou deixar a chavinha de modelos ativada. Só um adendo. Eu tenho um modelo que é muito padronizado, que a fundamentação jurídica não se altera, que eu altero apenas as circunstâncias e peculiaridades que se diferem de um caso concreto para o outro, eu não vou usar o modo agêntico. Eu vou usar o modo padrão no modo rigoroso que eu mostrei para vocês. O modo agêntico é para ela se inspirar naqueles modelos. Tá? A gente não tem o modo rigoroso aqui na versão agêntica. Por fim, caso eu queira que o Minuta IA elabore cálculos, haja algum tipo de conta a ser feita naquela minuta, né? Se você quer fazer o papel ali com a contadoria em conjunto, nós podemos acionar essa chavinha para ela realizar cálculos judiciais e financeiros. Todos os dias o Minuta IA é atualizado com os índices do tribunal e com todos os índices para geração, por exemplo, de atualização de um débito. Aqui, para a geração do nosso exemplo, eu vou deixar tão somente legislação e jurisprudência acionados, tá? Ao lado das pesquisas automáticas, nós temos a aprovação automática. E aqui eu peço especial atenção dos senhores e das senhoras. Por quê? Nós sabemos que o mais importante do magistrado ou da magistrada é o poder decisório. O modo agêntico não pode e não deve e não fará de forma alguma a substituição daquele usuário. Ou seja, o poder decisório tem que estar e estará ainda com o magistrado ou com a magistrada. Por essa razão, no modo agêntico, todas as vezes que a inteligência artificial se deparar com um comando dúbio ou com mais de uma viabilidade jurídica, ou seja, mais de um caminho a ser seguido, ela vai parar a geração da minuta e vai perguntar para aquele usuário: você quer que eu siga este ou aquele caminho? Você quer que eu faça uma sentença de procedência com estes fundamentos ou com aqueles fundamentos? Você quer que eu faça uma sentença de procedência ou de parcial procedência? Então, ela vai trazer o magistrado e a magistrada para perto da confecção da minuta. Por mais que ela ganhe autonomia nas pesquisas, o poder decisório nunca será da inteligência artificial. O magistrado sempre deverá fazer parte da geração daquela minuta. Então, a aprovação automática é justamente com o enfoque de trazer aquele usuário para perto, tá? Para tomar a decisão com relação ao conteúdo daquela minuta. Então, quando a gente gerar uma minuta pelo modo agêntico, ao iniciar o raciocínio, ela vai nos apresentar algumas perguntas sobre os caminhos que ela deve tomar na geração daquela minuta. Da mesma forma, após respondidas essas perguntas, ela vai gerar um pré-roteiro sobre aquela minuta.
Então, ela vai mostrar a minha ementa, ela vai mostrar o meu cabeçalho, ela vai mostrar o meu relatório, a parte meritória, depois o dispositivo, com todos os tópicos e subtópicos que estarão contidos em cada uma dessas etapas da minha minuta. Para eu modificar, para eu acrescentar, para eu alterar aquele roteiro antes do início da confecção, para a gente conseguir ganhar uma celeridade em eventual revisão. Por quê? No modo padrão, nós vamos conseguir ver a geração daquela minuta apenas ao final. Então, ao final daquela minuta, eu percebi que ela esqueceu de uma fundamentação jurídica sobre um aspecto meritório. Aqui no modo agêntico, ela antecipa e já nos traz esse roteiro sobre a geração da minuta de forma pretérita, tá? Só que um aspecto muito importante. Se você deixar a chavinha do aprovação automática acionada, o Minuta IA no modo agêntico, ele responderá automaticamente aquelas perguntas formuladas e aprovará automaticamente o roteiro elaborado. Eu, particularmente, recomendo que vocês desativem a aprovação automática e respondam as perguntas manualmente e aprovem aquele roteiro após a sua leitura, tá? Se vocês deixarem desativado, vocês têm que responder. Senão, ela vai aprovar manualmente, automaticamente, aquela pergunta ou aquele roteiro. Então, eu vou deixar o meu desativado aqui. Temos também um controle de verbosidade dentro da plataforma, né, dentro do modo agêntico, para definir se será uma minuta mais curta e enxuta ou uma minuta longa e analítica com maior número de páginas. E o grau de pensamento se assemelha ao nível de esforço, né, um grau de pensamento médio para aquelas sentenças, aquelas minutas que a gente confecciona no dia a dia, tá? Mas se a gente estiver diante de um caso muito complexo, com uma linha histórica muito robusta, que demanda um grau de pensamento maior, nós podemos deixar aqui do grau de pensamento alto, mas a recomendação do dia a dia é utilizar o grau de pensamento médio, tá? Feita essa configuração do painel de controle no modo agêntico, nós temos duas atividades antes da geração da minuta. A primeira atividade é a inserção de um documento, né, o inteiro teor de um processo, e a segunda atividade é a inserção do meu prompt, tá? Nesse caso, eu poderia colocar, por exemplo, sentença de procedência. Acionei o comando de sugestão dentro da plataforma e com o Enter ela vai começar a geração da nossa minuta. Aqui, ela vai gerar a minuta no modo agêntico em torno de 3 minutos, 4 minutos, enquanto no modo padrão ela demora de 90 a 120 segundos. Para a gente otimizar um pouquinho do nosso treinamento, antes dessa reunião, eu gerei algumas minutas aqui dentro, tanto no modo agêntico como no modo padrão, para mostrar para vocês o funcionamento dessas duas modalidades. Essa minuta foi gerada no modo padrão, tá? Então, eu inseri um prompt, inclusive o de sugestão da plataforma, adicionei o inteiro teor daquele processo, não utilizei modelo, nem fiz pesquisa jurisprudencial, ela me gerou esta sentença. Com a referenciação às circunstâncias fáticas, às peculiaridades, esse é um processo do PJE, então ela está fazendo a referenciação aos IDs, tá? E a sentença é bem justa, condizente com o caso concreto. No modo padrão, essa será a tela que vocês verão após a geração da minuta. Por outro lado, no modo agêntico, a tela é parecida, mas temos algumas funcionalidades a mais. Então, a gente vai parar para eu explicar aqui e que abarcando tanto o modo padrão quanto o modo agêntico. Primeiramente, dei o mesmo prompt do modo padrão, no modo agêntico. Ela fez aquelas perguntas automáticas que eu comentei agora há pouco. Eu apresentei as minhas respostas, aprovei o roteiro e iniciei a redação, e ela criou a seguinte sentença. Passando rapidamente com vocês. Após a redação dessa sentença e a criação da minuta, essa se torna uma tela, uma lousa completamente
completamente editável. Então, eu posso fazer as alterações nessa própria tela, utilizando inclusive a barrinha de formatação aqui em cima. Nós podemos baixar essa minuta em PDF, no Word, copiar com formatação e colar no local que vocês costumam trabalhar, aplicar o template do tribunal. Acho que não é o dia a dia de vocês, porque eventualmente vão inserir diretamente no SAGE ou no EPROC, né, ou no PJE eventualmente, mas caso queiram, a gente consegue aplicar o template do tribunal, que é baixar essa minuta com a logo, com o rodapé, com a formatação do tribunal, tá? E após a redação dessa minuta, ao lado esquerdo, nós temos tanto no modo padrão como no modo agente, com local para solicitar melhorias naquela minuta. Acrescente, refaça, modifique, melhore, enfim, qualquer tipo de comando de aperfeiçoamento, de melhoria daquela minuta, tá? E aqui ao lado direito, no modo agêntico, de forma exclusiva, nós temos a possibilidade de verificar em tempo real tudo aquilo que ela pesquisou de maneira automática, justamente para termos a possibilidade de conferência do que foi de forma autônoma trazido e pesquisado pelo Minuta IA. Aqui nós temos uma conferência de forma global. Então, por exemplo, ela fez essas consultas de leis. Aqui eu consigo ter acesso a todos os artigos que ela utilizou para a geração da minha minuta, conseguindo abrir, inclusive, o site oficial do Planalto. Então, aqui, por exemplo, ela utilizou 3 leis para fazer a minha minuta, né? O CPC, com todos os dispositivos. Logo abaixo, nós temos toda a pesquisa jurisprudencial que ela fez, e aqui eu acho muito interessante porque ela pesquisa os mais diversos temas e expressões em todos os tribunais. Aqui eu havia pré-selecionado o STJ e o TJSP, mas olha a quantidade de termos e expressões que ela pesquisou. Nós pesquisaríamos 3 ou 4 no máximo e nos daríamos por satisfeitos. Aqui não. Ela pesquisou todos esses termos, e em cada uma dessas pesquisas nós temos o rol de precedentes encontrados, com a possibilidade sempre de abrir o inteiro teor daquele acórdão, para fazer uma verificação in loco no site oficial do tribunal da veracidade daquele precedente que foi citado. Para facilitar ainda mais a conferência e a revisão dos nossos usuários, no decorrer da nossa minuta, na própria geração, todas as vezes que ela fizer a referenciação a um dispositivo legal ou a um julgado e eu passar o mouse, eu tenho acesso ao inteiro teor daquele dispositivo de lei que foi citado, sempre podendo abrir o site oficial, e a mesma premissa nos meus julgados. Se eu passar o mouse, eu tenho acesso ao texto da minha minuta, ao texto oficial daquela ementa, e com um único clique eu consigo abrir o site, nesse caso do STJ, para verificar in loco aquele acordo. Então, apesar do modo agêntico ganhar essa autonomia na geração das nossas minutas, ele também traz essa facilidade de conferência de ementas e dispositivos que foram utilizados nas pesquisas automáticas. E essa foi a nossa gerada do modo agêntico. Lembrando que eu adicionei tão somente o inteiro teor do meu processo e selecionei um prompt de sentença de procedência. E ela gerou essa minuta. Dispositivo e finalizou. Aqui não colocou o nome porque não tinha ainda um juiz para esse caso. Aqui ainda dentro da aba de minutas no modo agêntico, nós temos, por fim, a análise adversarial estruturada. A análise adversarial estruturada é uma antecipação das teses que estão frágeis, da fundamentação jurídica que é vulnerável naquela minuta que eu gerei. Então, por exemplo, nesse caso, nós confeccionamos uma sentença. Ela já vai me antecipar e mostrar como seriam, por exemplo, os EDs, tá? Se há algum vício naquela sentença que enseja a oposição de embargo de declaração. Então, ela vai trazer
um esqueleto, né, algo muito simplório de como seria um eventual ED nesse caso concreto. E aqui ao lado, as vulnerabilidades que estão contidas naquela minha sentença. Então, eu tenho 4 fundamentos aqui que podem ser robustecidos, que necessitam de um aprimoramento. Ausência de prova pericial contábil tem uma relevância alta, fundamentação genérica para a dobra, confusão entre eficácia e exigibilidade do crédito tributário, contradição do valor do dano moral. Caso eu queira robustecer aquela minha minuta, aquela minha sentença com relação a alguma dessas vulnerabilidades, eu vou clicar, aplicar, ela fará a revisão da minha sentença e tentará, ao menos, né, às vezes nem tudo é sanável, nem tudo pode ser robustecido, vai tentar reescrever, revisar, reanalisar aquele meu fundamento num ponto que está frágil, que está vulnerável, tentando modificar a forma de escrita, a forma com que aquele argumento foi abordado na minha fundamentação jurídica. Ela vai pensar, vai reescrever a nossa minuta com relação àquele ponto que eu pré-selecionei, tá? Aqui em cima, nós também conseguimos fazer alterações por etapas. Então, aqui, por exemplo, eu quero mudar apenas o tópico de fundamentação preliminar. Eu consigo pedir alguma alteração específica com relação a esse tópico aqui ao lado direito. Por fim, pessoal, como ela vai pensar ainda durante alguns minutos, para a gente ganhar celeridade, antes de passarmos para as extensões aos sistemas processuais eletrônicos, aqui dentro do Minuta IA, nós também temos a funcionalidade do processamento em lote. No modo padrão e no modo agente, eu mostrei para vocês como gerar uma única minuta, como gerar uma única análise, tá? No processamento em lote, nós conseguimos gerar várias minutas e várias análises de uma única vez, tá? Temos o modo análise, do processamento em lote, o modo simples, em que ela me dará uma resposta em texto livre. Por exemplo, juntei 10 arquivos com 10 processos aqui. Perguntei se há alguma pendência por parte da secretaria, por parte do juízo. Ela vai me dar uma resposta em texto livre sobre aquela pergunta efetuada. Na análise estruturada, por sua vez, eu consigo criar colunas de extração, tá? E nessas colunas eu vou trazer as informações que eu quero que ela extraia em cada um dos processos. Nome da parte, valor da causa, assunto, tema de repercussão geral envolvido, qualquer tipo de informação, eu defino nas minhas colunas de extração, e ela vai fazer uma triagem daqueles processos de forma otimizada. Mas nós também temos, além da análise, o modo geração em lote, em que vocês conseguem fazer 10 sentenças de uma vez, 10 despachos, 10 decisões. A única advertência é que na geração em lote, os processos demandam ter uma similitude fática. Tá? Eu não vou solicitar uma sentença envolvendo o direito do consumidor juntamente com uma sentença envolvendo direito criminal. Tá? Então, eu vou fazer sentenças em lote, por óbvio, em assuntos que se assemelham, que são parecidos. Então, eu consigo gerar a partir de uma instrução, acrescento os meus processos aqui e dou um prompt, elabore a sentença de extinção sem resolução de mérito com base em tal artigo de lei, ou eu consigo fazer uma mala direta. Por quê? Na mala direta, eu vou trazer uma planilha com as informações, um modelo, e ela só vai fazer a substituição das informações em cada uma daquelas novas minutas que serão confeccionadas. Por fim, pessoal, antes de eu passar para extensão aos sistemas processuais eletrônicos, eu gostaria de mostrar os nossos canais de atendimento, os nossos canais de suporte. Por quê? Hoje eu trouxe uma série de informações, uma série de novidades, de funcionalidades que alguns de vocês conheciam, outros estão conhecendo pela primeira vez, mas certamente a maioria sairá daqui com algumas dúvidas e só conseguirão saná-las com a utilização da ferramenta ou eventualmente com o auxílio do nosso suporte técnico.
Então, após a aquisição, nós temos uma equipe disponível para tirar as dúvidas de vocês, auxiliar, receber feedbacks, sugestões, relatos de erros, tá? Para vocês acionarem esse canal de atendimento, basta vir no canto superior direito da tela, clicar em e-mail ou o WhatsApp. Nós temos tanto um canal via e-mail quanto pelo WhatsApp. O WhatsApp é um pouco mais célere, então priorizem esse canal de atendimento caso estejam com urgência na resolução de alguma dúvida ou solicitação de algum esclarecimento. Além desses canais de suporte, dentro da plataforma nós temos também um manual escrito, tá? Para vocês revisitarem eventualmente algumas das funcionalidades que eu trouxe durante esse treinamento. Então, por exemplo, já me esqueci o que é o módulo rigoroso na aba de modelos. Então, aqui nós temos, com imagens e textos, o que é o módulo rigoroso, para vocês consultarem em tempo real, tá? Mas eu ainda tenho uma última novidade para mostrar para vocês, que é a extensão do Conecta, o Minuto IA Conecta. Nós entraremos nesse site, que também será encaminhado no nosso chat, tá? O Minuto IA Conecta funciona em todos esses sistemas, PJE, EPROC, PROJUDE, ESAGE, JPS, TJ, STF, SEI, tá? Vocês vão entrar nesse site que será encaminhado no nosso chat, instalar a extensão. Aqui vão clicar em usar no Chrome, tá? O meu está remover porque eu já tenho a extensão instalada. Usar no Chrome, cliquei, fechei a janelinha, entrei normalmente no meu EPROC, no meu SAGE, no STF, no STJ. Aqui eu já estou até no meu EPROC, para mostrar para vocês. Eu vou tentar mostrar pelo SAGE também. Vamos entrar no EPROC. Normalmente, quando eu procurar um processo específico, no canto superior direito da tela, vocês vão se deparar com o balãozinho do Conecta. Ao clicar ao lado direito, abrirá a interface da nossa ferramenta. E o Conecta, pessoal, ele foi criado para 3 fins principais. Primeiro, para vocês dialogarem com aquele processo em tempo real, terem uma interação e poderem conferir tudo aquilo que foi trazido pela inteligência artificial com uma facilidade muito grande. Também para a gente elaborar aqueles despachos, aqueles movimentos processuais de impulsionamento do feito e que são do dia a dia, deixando o Minuto IA para aquelas peças que são mais complexas, então uma sentença, uma decisão, tá? E também para conseguirmos, com um único clique, encaminharmos este processo, o inteiro teor desse processo, para dentro da aba de documentos do Minuto IA, sem a necessidade de fazer download, sem a necessidade de eu baixar aquele processo no meu computador. Vai funcionar da seguinte forma. Primeira vez de uso, vocês têm que vir nessa engrenagem no canto superior direito, adicionar o e-mail e a senha do Minuto IA de vocês, tá? Caso eventualmente tenham adquirido um plano corporativo e não um plano individual, vocês devem assinalar o modo corporativo aqui. Fiz isso uma vez, não preciso fazer de novo, tá? E após esse login, nós vamos começar a utilização do Conecta. Para eu fazer perguntas, para eu solicitar a confecção de um despacho, eu sempre vou clicar em inteiro teor, lembrar de deixar a minha chavinha do OCR ativado para ela conseguir ler aqueles processos digitalizados ou que contenham alguma digitalização. Quando aparecer a mensagem documentos carregados com sucesso, nós podemos utilizar a nossa liberdade criativa para fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de pedido, qualquer tipo de questionamento. E eu vou pedir simplesmente a elaboração de um resumo. Tá? Ela demora em torno de 15 segundos para nos responder e vai gerar o nosso resumo. Então, aqui, ela está gerando um resuminho.
Eu não segmentei, né? Então eu trouxe um resumo completo, mas eu poderia escrever, elabore um resumo apenas sobre os pontos aventados na petição inicial e na contestação, né? Eu posso segmentar da forma como eu entender pertinente. E o interessante é que na hora que ela fizer a referenciação aos eventos, por exemplo, o evento 26, ato ordinatório 20/2, basta eu vir até o evento 26, abrir este ato ordinatório e fazer uma verificação em tempo real daquilo que contém essa movimentação processual e aquilo que ela me trouxe no resumo que eu. Além da solicitação de um resumo, eu poderia perguntar qual a próxima providência do juízo, alguma pendência por parte da secretaria, elaboração do despacho, tá? Eu posso solicitar, como eu disse, qualquer tipo de pedido dentro do Conecta. Além disso, caso eu queira automatizar os comandos, os prompts que serão inseridos dentro do Conecta, ao lado da barra de prompt, nós temos um raiozinho, que são aquelas mesmas ações rápidas que eu mostrei para vocês no Minuto IA. Então, aqui a gente consegue pré-configurar alguns comandos de acordo com a nossa rotina. Então, vamos supor que todas as vezes que eu entro no processo, eu faço a mesma pergunta, né? Ou eu utilizo o método FIRAC+. Quando eu clicar aqui, ela vai acionar aquele meu comando que foi pré-definido e vai me trazer uma resposta sobre aquela temática que eu já configurei dentro da plataforma. Então, eu pedi para ela fazer uma análise processual por meio do método FIRAC+, e ela fez. Fatos, questões, normas e regras aplicáveis, análise jurídica e subsunção, conclusão e o plus, que é o mais, observações estratégicas, tá? Dois últimos detalhes do Conecta. Primeiro, ele também não fará qualquer tipo de retenção dos dados, do processo, das perguntas, das respostas, tá? Por esta razão, todas as vezes que eu atualizar a minha página do EPROC, do SAGE, do STF, do STJ, do PJE, do SEI, enfim, do sistema processual que vocês estiverem utilizando, e abrir novamente o chat, aquela conversa terá sido perdida. Não há qualquer tipo de armazenamento no chat do Conecta. Então, fiquem atentos. Se a página do processo atualizar sem querer, atualizar sozinha, vocês perderão aquela conversa, aquele texto que foi confeccionado pela inteligência artificial, tá? Então, salvem qualquer tipo de mensagem que vocês queiram utilizar, tá? Além disso, pessoal, a última informação é que nós conseguimos exportar com um único clique aquele capa-capa do processo para dentro do Minuto IA. Então, se eu clicar em exportar para o Minuto IA aqui no canto inferior direito, eu vou clicar aqui em arquivos completos, ela vai abrir automaticamente uma janelinha do Minuto IA, vai abrir a aba de documentos, e vai adicionar o inteiro teor daquele processo dentro do Minuto IA. Então, vamos supor que vocês chegaram à conclusão ali no chat do Conecta que farão uma sentença de procedência ou farão uma decisão no seguinte sentido. Com um único clique, vocês levarão o inteiro teor desse processo para dentro do Minuto IA, já inserido na aba de documentos. Bastaria, no modo padrão, fazer as pesquisas e adicionar o modelo, e no modo agente, adicionar o seu comando, o seu prompt, dar um enter e iniciar a geração daquela minuta, tá? A extensão, ela só funciona no Google Chrome e no Edge, tá? Ela está sendo desenvolvida para ser utilizada no Mozilla e no Safari, mas ainda não está disponível para esses dois navegadores. Atualmente é apenas no Chrome e no Google Edge, tá bom? Pessoal, deixa eu ver se o meu SAGE voltou aqui para eu tentar mostrar para vocês também a extensão funcionando no SAGE. Entrei no meu sistema, fiz uma processual, peguei o número de um processo, vou clicar em visualizar autos. Opa, deixa eu entrar de novo. Parece que eu fui desconectada.
Então, vocês vão entrar normalmente no site de vocês, pode ser pelo perfil de magistrado, não tem nenhum problema. Ao entrarem, vão consultar um processo específico, esse aqui já estava até aberto, né? Vão clicar em visualizar autos e apenas quando aquele processo for aberto é que aqui em cima no SAGE vai aparecer a logo do Conecta e ao lado direito abrirá a interface da nossa ferramenta e a premissa é a mesma que eu mostrei no eProc. As funcionalidades são idênticas e os botões também ficam nos mesmos lugares, tá? Não preciso fazer login novamente porque eu já fiz aquela vez com vocês enquanto a gente estava mostrando no eProc, tá? Pessoal, agora chegou o momento da gente abrir para as dúvidas, tá? Tanto no Minuto IA como no chat do Conecta. Podem fazer as dúvidas, a gente vai liberar aí uns 10 minutinhos de dúvidas para caso vocês tenham questionamentos, tá? Vou até rever algumas do chat aqui que a equipe ainda não tenha respondido. O Frederico perguntou a previsão de restabelecimento da normalidade dos serviços. O Google está fora do ar, não sei se vocês viram aqui, está até vermelhinho, tá? Então, provavelmente em algumas horas ou até mesmo amanhã. Mas essa é uma questão externa. O Google, ele tá com alguma instabilidade e isso nos afeta diretamente, infelizmente, tá? Como funciona a ferramenta para cálculos aritméticos e financeiros? Vamos lá. Deixa eu pegar uma aqui que eu já fiz, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de você ver. Acho que está em um outro perfil. Deixa eu sair. Eu não vou lembrar em qual perfil que tá. Mas, basicamente, no modo agêntico, você vai acionar aqui a chavinha de realização de cálculos judiciais e financeiros. E caso naquela minuta seja necessária a confecção de algum tipo de cálculo, ela vai apresentar a memória de cálculo e naquela possibilidade de revisão facilitada que eu mostrei no modo agêntico, que fica no canto inferior direito, ela vai mostrar toda a memória de cálculo, todos os índices utilizados e a conferência em tempo real daquilo que foi realizado. Tá? E você pode pedir, por exemplo, para ela fazer por planilhas, por tabelas, você pode inserir um comando específico, um prompt sobre aquele cálculo que você quer que seja realizado, tá? O valor dos planos, André, está disponível no nosso site, tá? O pessoal vai mandar o link para vocês acessarem os valores. E a Apamages tem um convênio com o Minuto IA que concede 20% de desconto para os associados. Tá? Então, vocês podem procurar a Apamages, que ela vai disponibilizar um cupom de desconto para vocês adquirirem o Minuto IA com um abatimento do valor. Deixa eu ver mais algumas perguntinhas. A Kelly perguntou se ela pedir a retificação ou complementação da minuta criada por ter esquecido algo, ela gasta outra minuta do meu pacote ou não? Não, Kelly. Por minuta, nós compreendemos apenas aquele prompt inicial para a geração de um documento jurídico. Se eu pedir a elaboração de uma sentença, a pesquisa jurisprudencial, a utilização de modelos, o modo chat, as eventuais revisões que eu fizer naquela minuta, tudo isso é ilimitado. O que gasta, né, um crédito no minuta é efetivamente aquele prompt para geração de um documento jurídico, tá? Alguém perguntou se existe orientação de limite na quantidade de modelos inseridos. No modo agêntico, não. Tá? No modo agêntico, você pode inserir quantos modelos você quiser na sua biblioteca, ele vai até o seu arsenal e vai buscar o modelo mais pertinente para o caso concreto que você está gerando uma minuta. No modo padrão, a utilização de modelos, ela tem o modo rigoroso e no modo não rigoroso. Eu acho um pouco contraditório eu pedir para ela seguir rigorosamente um modelo e selecionar 10 esqueletos diferentes. Então, a minha recomendação é, no modo rigoroso, selecione apenas um modelo para ela seguir rigorosamente aquele modelo.
No modo não rigoroso, você pode selecionar mais de um modelo, não tem nenhum problema, desde que sejam sobre temáticas semelhantes. Precisam ser casos concretos idênticos? Não. Mas não sobre casos concretos que se diferem de uma forma muito exorbitante, tá? Agora, se você estiver pensando em juntar muitos modelos para fins de geração de um estilo de redação ou de um perfil de escrita, não faça dessa forma. Utilize o perfil de redação que eu mostrei na nossa barrinha de prompt, tá? Os modelos é para ela se inspirar naqueles casos concretos que você já confeccionou no seu raciocínio jurídico. Para estilo de redação, nós recomendamos a utilização do perfil e o gerenciamento do estilo de escrita, tá? A Gabi perguntou se o Conecta gasta o crédito de minutas. A contabilização dos créditos no Conecta é diferente da contabilização dos créditos do Minuta IA, tá? Então, são interações separadas. No Minuta IA, eu já expliquei como a gente faz a contabilização. No chat do Conecta, você vai contabilizar por perguntas, por interações, mas elas não se misturam, né? Então, no nosso plano individual 1, que é o mais simples, vocês têm 100 minutas por mês, além de 100 interações, totalizando 200, tá? Vamos ver outras perguntas. A Natália perguntou, sobre a parte da contadoria, podemos colocar para analisar a impugnação ao cumprimento de sentença que ele faz? Sim, Natália, exatamente. Ela vai fazer essa análise e é interessante que você acrescente no seu prompt aquele comando, né? Elabore decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e me apresente a memória de cálculo em formato de tabela. Então, você consegue segmentar no seu prompt, tá? Deixa eu ver outras perguntas. A Silvia perguntou se no processamento em lote basta o tema de fundo ou é necessário a identidade completa do objeto. Exemplo, exclusão, motivos diversos do prestador de determinada plataforma. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Silvia, mas no processamento, na análise, pode ser apenas o tema de fundo, tá? Você que vai segmentar isso de forma estruturada ou de forma simples. Na geração da minuta, se você utilizar um modelo, né, para aquela minuta ou aquelas minutas que você vai gerar, eu imagino que você tem que utilizar um modelo semelhante para todas, porque será levado em consideração apenas um modelo. Na mala direta, como geralmente são minutas mais simples, você pode colocar apenas o tema de fundo, não tem problema nenhum. Ainda sobre processamento em lote, a Ellen perguntou se no processamento em lote vai ser gerada uma minuta idêntica para todos os casos, apenas alterando os dados de qualificação. Exatamente, Ellen. Não vai ser idêntica, tá? Porque não vai alterar apenas os dados de qualificação, mas também a fundamentação jurídica no que é pertinente e diferente em um caso concreto do outro, né? Então, tem os dados de qualificação, mas na parte da fundamentação jurídica tem um parágrafo que você cita sobre enfim, é uma peculiaridade de um atraso de voo, tá? Na outra minuta, ela vai reconstruir aquele parágrafo porque ele não se adequa para o caso concreto. Então, ela vai fazer essas adequações de acordo com cada peculiaridade, com cada circunstância dos casos concretos, tá? Posso sim. Alguém pediu para eu explicar a diferença entre o modo agente e o modo padrão. O modo padrão, pessoal, ele foi o modo com que o Minuta IA foi criado. A primeira maneira de gerar uma minuta aqui dentro da plataforma. E o modo padrão, ele foi pensado com uma série de etapas a serem preenchidas pelo usuário anteriormente à geração da nossa minuta. Ou seja, para eu gerar um documento jurídico no modo padrão,
Eu vou vir nessas abas e passar em cada uma delas para, ao final, inserir o meu comando e inserir o meu prompt, tá? Então, neste caso, eu adicionaria um documento, após eu selecionaria um eventual modelo, faria pesquisas, utilizaria a minha biblioteca, o meu bibliotecário e, posteriormente, adicionaria um prompt ao final. Se eu não adicionar uma pesquisa de jurisprudência no modo padrão, por exemplo, se eu não selecionar um modelo de forma manual, ela não utilizará modelos, ela não utilizará precedentes naquela minuta, naquele documento. Por outro lado, o modo agêntico é uma tecnologia até muito recente na área de inteligência artificial. Ele foi lançado pela Minuta IA no dia 5 de março, tem quase um mês de lançamento, e é uma forma de geração da minuta em que nós conseguimos dispensar algumas fases, algumas etapas que existem no modo padrão. Por quê? No modo agêntico, a ferramenta ela ganha um papel ativo na geração daquela minuta. Ou seja, você não precisa mais fazer uma pesquisa de jurisprudência, uma seleção de modelos manual, uma busca de legislação específica ou a apresentação de cálculos de forma manual. A própria inteligência artificial ganha autonomia para fazer esse tipo de pesquisa, para fazer esse tipo de citação. Da mesma forma, nós trouxemos no modo agêntico uma maneira facilitada de revisão de todas aquelas referências, de todas aquelas pesquisas que foram feitas dentro da plataforma. Então, assim, basicamente, em pouquíssimas palavras, no modo padrão, a inteligência artificial não tem autonomia para fazer nenhum tipo de pesquisa ou seleção de modelos de forma autônoma, enquanto no modo agêntico ela ganha essa autonomia e um papel ativo na geração da minuta, ou seja, a gente exclui, a gente dispensa algumas etapas, tá, para a geração daquela minuta. Então a gente consegue automatizar um pouco mais a geração de um documento jurídico. Não sei se eu me fiz clara com relação a essa diferenciação entre o agêntico e o modo padrão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Daniela, eu vou explicar o uso da mala direta com um exemplo que não está na rotina de vocês, mas vai ficar muito fácil de entender. Um advogado vai apresentar 100 subestabelecimentos, tá? Eu não preciso juntar os 100 inteiro teor daqueles processos para fazer um subestabelecimento. Eu vou juntar uma planilha com o número do processo e os dados de cada um dos subs que eu quero apresentar, e a Minuta IA vai fazer os 100 subestabelecimentos apenas utilizando a planilha, que é a mala direta, e completando com cada informação pertinente. Tá? Não sei se ficou mais claro de entender. A mala direta é para petições mais simples, que você não precisa daquele inteiro teor para fundamentar uma minuta. Você vai simplesmente modificar uma ou outra informação, como um subestabelecimento, tá? Que eu vou modificar o nome do advogado, a OAB e o número do processo, por exemplo, tá? A Mariane perguntou como criar ação rápida. Pessoal, nós ficaremos até às 11, tá? Então, se alguém tiver perguntas, temos aí alguns minutinhos até o final. Mariane, como vamos criar ações rápidas? A gente deve vir em documentos. Após a inserção de um documento, tá? Nós vamos vir em ação rápida, criar nova ação. Então, o nome da ação, por exemplo, deixa eu pensar em algo aqui. Prescrição intercorrente. Identifique eventual transcurso do prazo. Opa, transcrito não. Transcurso do prazo prescricional. Selecionei um ícone aqui, eu quero esse lápis. Criei a ação. Todas as vezes que eu entrar, esse caso não tem nada a ver com prescrição intercorrente, então eu não vou clicar aqui porque não vai me dar uma resposta. Mas ela vai aparecer no meu campo de ações rápidas e quando eu clicar, ela vai me dar um resultado sobre aquela temática. Vocês criarão ações rápidas de acordo com a rotina de vocês, tá?
A Giovana perguntou se pode fazer minutas em processo de segredo de justiça. Giovana, a resolução 615 do CNJ, depois você dá uma olhadinha também, ela é aberta, ela tem uma interpretação legislativa ampla com relação à utilização das inteligências artificiais em processos de segredo de justiça. Há interpretações de que só se pode utilizar a inteligência artificial em processos em segredo se houver a prévia anonimização, tá? O Minuteia não faz anonimização ainda, ou também há a interpretação de que só se pode utilizar inteligência artificial em processos em segredo de justiça se houver mecanismos que assegurem a segurança daquela informação e a ausência de retenção de dados. Há formas de interpretar a resolução 615, tá? Nós temos alguns tribunais que usam de forma institucional o Minuteia, ou seja, o próprio tribunal adotou como ferramenta institucional para todos os servidores, magistrados e magistradas, e a decisão de utilização da ferramenta para processos em segredo é algo interno, institucional ou daquele magistrado. Por quê? Há mais de uma forma de interpretação dentro da resolução 615 do CNJ, tá? Se você for utilizar a interpretação de que é necessário apenas mecanismos de segurança para salvaguardar que aquela informação não será compartilhada, não será utilizada para fins de tratamento de dado ou não será retida de qualquer forma, o Minuteia tem essas salvaguardas, principalmente por causa dos guardrails que a gente inseriu dentro da plataforma, que é a não retenção de nenhum documento, tá? E as nossas certificações de segurança da informação. Mas eu reitero, é uma decisão de cada usuário, uma decisão do próprio tribunal de forma institucional, se for uma solução adotada pelo próprio órgão, tá? Perguntaram se consigo acessar em mais de um local, por exemplo, no computador de trabalho presencial e em casa no meu notebook. Sim, não tem limitação de IPs, tá? Então você pode acessar no seu computador do tribunal e no computador de casa, não tem nenhum problema, mas os nossos termos de uso e a nossa política de privacidade, em razão da segurança de informações, de uma eventual auditoria de logs, a gente não permite o compartilhamento de contas. Então, o seu usuário do Minuteia é pessoal e intransferível. Não poderá haver esse compartilhamento de contas em razão da segurança, né, na utilização da ferramenta de inteligência artificial. Mas a utilização em mais de uma máquina não é vedada, não tem qualquer problema, tá? A Mari Jardim perguntou qual a diferença do funcionamento entre ações rápidas e prompts personalizados. Vamos lá. As ações rápidas, elas são prompts pré-definidos e personalizados, como bem observado por você, mas elas são anteriores à geração daquela minuta, tá? Eu ainda estou analisando. Então, eu não cheguei à conclusão se eu quero sentenciar deste ou daquele jeito, tá? As ações rápidas servem para eu fazer análises pretéritas à confecção daquela minuta, tá? Então, quando eu ainda estou decidindo, quando eu ainda estou analisando o meu processo. O prompt personalizado que deve ser inserido aqui embaixo é para efetivamente eu gerar um documento jurídico. Se você quiser gerar um documento de análise, não tem nenhum problema, você vai incluir aqui dentro e ela vai gerar um documento dessa forma, né? Mais robusto, com uma página aqui para alterações, para revisões, tá? Então a gente vai fazer dessa forma se você acrescentar no prompt personalizado. As ações rápidas, o próprio nome já diz, são pré-análises rápidas e instantâneas para me ajudar a decidir, para me ajudar a analisar, para me ajudar a esclarecer algum ponto sobre aquele processo. Então, ações rápidas pré-minuta, tá? Pré-geração do documento. E o prompt personalizado que você consegue inserir aqui embaixo é para eu efetivamente gerar aquela minuta. As ações rápidas são completamente ilimitadas para os nossos usuários, enquanto a geração de minuta tem a utilização dos créditos de acordo com o plano que foi fechado por aqui, tá? Ó, última pergunta que o Thiago trouxe aqui é se há algum tutorial de uso após a aquisição do Minuteia. Como eu disse, esse é um treinamento muito inicial, uma capacitação até simplória,
né, com relação à utilização do Minuto AI, e por essa razão nós temos sim algumas outras formas para vocês conseguirem utilizar e ganhar familiaridade com a geração de minutas dentro da ferramenta. Então, no canto superior direito, nós temos um manual escrito do Minuto IA e a possibilidade de você entrar em contato via e-mail e via WhatsApp para acionar o nosso suporte técnico, que é para tirar dúvidas, marcar uma oficina de esclarecimentos, solicitar um auxílio, um feedback, enfim, qualquer tipo de pedido pode ser feito pelo nosso suporte. Tá? Se for necessário, a gente também pode marcar treinamentos individualizados ou por gabinete, tudo isso pode ser combinado via suporte, tá? Além disso, essa reunião vai ficar gravada, então vocês conseguem acessar esse treinamento posteriormente, mas fiquem muito tranquilos, porque após a aquisição, nós não vamos abandonar os nossos usuários, pelo contrário, a gente preza por uma capacitação continuada, porque a plataforma está em constante atualização, então esse treinamento ocasional é necessário para entenderem acerca das novas funcionalidades, tá? Com relação a videoaulas sobre a utilização da ferramenta, nós até temos algumas, mas elas estão um pouco desatualizadas. Nós vamos gravar, inclusive, na semana que vem, novas videoaulas, e no início de abril isso já está disponível para vocês, tá bom? Pessoal, o doutor Fabiano não vai conseguir despedir de vocês, porque o YouTube não permite mais de um palestrante, mas ele pediu para eu despedir de todos, tá? Agradecer a presença de cada um de vocês nesse treinamento que já tem aí mais de 2 horas, temos quase 500 presentes ainda. Essa palestra foi gravada, estou aqui lendo as recomendações do doutor, tá? Ela será disponibilizada. A questão do processo em segredo de justiça, ele solicitou que eu argumentasse, mas eu já expliquei para a usuária que fez a pergunta, né? A questão da resolução 615 e da dupla argumentação e interpretação com relação à utilização dos processos em segredo de justiça dentro da plataforma. Eu me despeço de todos vocês em meu nome, em nome do Dr. Fabiano. Sucesso na utilização. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem muito à vontade para entrar em contato com o nosso suporte, com a nossa equipe. Nós estamos à disposição de vocês para marcar novos treinamentos, para conceder esclarecimentos, escutar as dúvidas de vocês, escutar os feedbacks, as sugestões. Tá? O gerenciamento de perfil, por exemplo, foi uma sugestão de um magistrado que utiliza o Minuto EA desde o começo, não gostava da forma com que o Minuto EA escrevia e queria incluir o estilo de redação dele, então nós trouxemos aqui essa funcionalidade por meio da sugestão de um magistrado. Então façam, né, sugestões, tragam ideias de forma com que a gente crie funcionalidades que vão facilitar o dia a dia de cada um de vocês dentro do gabinete. Tá? Reitero que essa gravação foi gravada, perdão, então vocês terão acesso a ela posteriormente. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e sigo à disposição. Um abraço, boa semana para todos e para todas. Tchau, tchau.